Existem perigos quando nos colocamos dentro do caminho espiritual? Bem, num primeiro momento, acreditamos que não, mas quando vamos avaliando mais profundamente, sim, podemos concluir que existem alguns perigos e que nós precisamos ficar atentos a eles. Há certamente uma certa empolgação de algumas pessoas que até um dado momento na vida estavam totalmente vinculadas às questões e aos problemas próprios da matéria, e quando entram dentro do caminho, buscando esse autoaperfeiçoamento, a sua própria espiritualidade, acreditam que da noite para o dia, num piscar de olhos ou num estalar de dedos, muitas vezes, encontrarão a paz, encontrarão aquele estado de felicidade e de bem-estar profundos, mas nós sabemos que não é assim. Na verdade, quando nós nos colocamos no caminho espiritual, é que vamos verdadeiramente compreendendo a nós mesmos e percebemos o quanto temos que aprofundar essas reflexões. Aliás, Chico Xavier dizia, com muita sabedoria, que quando nos colocamos no caminho espiritual, é como se fôssemos paulatinamente trocando a lâmpadazinha da nossa casa mental. Lá no início tínhamos uma lâmpada bem fraquinha, consciencialmente falando, e não tínhamos como perceber a sujeira, os problemas, os traumas, tudo aquilo que trazemos lá nos porões do nosso psiquismo. Conforme vamos caminhando nesse trajeto, neste caminho, vamos ampliando os níveis de consciência e é como se esta lâmpadazinha fosse sendo trocada de 40 watts para 60, para 80, para 120 e, é claro, um ambiente mais iluminado, você conseguirá com muito maior facilidade perceber os problemas, a poeira acumulada, os apetrechos ali todos entulhados num canto, por exemplo. Então, o processo de despertamento espiritual, colocar-se no caminho espiritual, significa, sim, muitas vezes, um desafio para cada um de nós. E quando perguntado sobre essas questões, aliás, a nossa querida Joana de Ângeles, ela cita 3 perigos do chamado caminho espiritual. Quando nos colocamos, então, neste caminho, o primeiro dos perigos é o que ela chama de negligência espiritual. O negligente espiritual é aquele que acredita que, em se colocando no caminho espiritual, as questões de ordem material deixam de ter importância. Abandonam a vida, abandonam as coisas materiais e acreditam que toda esta dinâmica da sociedade não é boa. Muitas vezes se isolam no alto de uma montanha. Não querem vínculos, relacionamentos com o mundo e com as pessoas, esquecendo-se que mesmo a matéria possui o seu lado divino. Ela, a matéria em si mesma, é neutra. É o que fazemos dela que verdadeiramente importa. Então, a negligência espiritual é o primeiro perigo que podemos encontrar. O segundo perigo é o da arrogância espiritual. Quando acreditamos que o nosso caminho, que as nossas escolhas no caminho espiritual são as melhores, em detrimento do caminho e das escolhas do outro. Esquecidos de que todos os caminhos levam a Deus. O meu caminho não é melhor que o seu. Aliás, muito pelo contrário, eu preciso escolher o meu caminho e focar todas as minhas energias neste caminho. E o terceiro perigo que Joana nos traz, nos ensina, é o da espiritualidade teórica. Quando lemos 1000 livros, quando participamos de centenas de encontros, retiros espirituais, fazemos terapias e etc. Mas todo este conteúdo está guardado na minha memória, no meu intelecto, e eu não coloco todo este manancial
de conhecimentos na prática do meu dia a dia, em relação a mim mesmo, em relação àqueles que comigo convivem. Então, são perigos espirituais, ou perigos que existem dentro deste caminho espiritual, que nos fala desta maturidade que temos que ter quando nos decidimos ao caminho espiritual.